Olá, boa noite para todas. Vamos esperar o Instagram chamar, né? Nossas queridas alunas, nossas águias aí. Aguardar um pouquinho, tá? Que o Instagram tá avisando. A Jaque já entrou. E a live hoje é com nós duas. Eu, eu tentei encontrar um filtro aqui, mas tô achando ficar sem filtro, porque eu não achei um filtro bom. Bom, eu gosto de ficar com óculos que eu acho que eu fico com as vistas menos cansada, mas enfim, fica refletindo, né? Meu nome é Patrícia Monteiro, eu sou farmacêutica, sou aromaterapeuta e eu e a Jaqueline Eulálio, a professora Jaqueline Eulálio, né, psicoaromaterapeuta, estamos aqui fazendo esse trabalho de desenvolvimento humano, né, ensinando aí as nossas alunas a encontrar o seu propósito, né, resgatar sua identidade. E hoje a live promete, mais uma vez, as lives têm sido deliciosas. Já que quando quiser entrar, você fala, tá? Você fala faz a chamada aí para eu poder te aceitar aqui. Enquanto a Jaque não entra, eu vou falando, né, sobre qual que é a nossa missão aqui, qual que é o nosso tema da live de hoje, né? A gente que tem falado aí sobre identidade, sobre propósito, né, a importância de se tomar posse da sua real identidade, né, de saber quem você é e aqui você veio, né, porque cada um de nós, né, temos, né, um propósito. Nós nascemos porque o Criador tinha uma missão para nós, um propósito. A gente não veio à Terra, né, à toa, né? E aí essa é a nossa fé, né? A gente acredita isso, eu e a Jaqueline, nós acreditamos nisso. E hoje a gente vai falar com vocês um pouco sobre o porquê que você não está vivendo o seu propósito, né? O que está acontecendo aí na sua vida que pode estar te travando, né? De viver o seu propósito. Eu e a Jaqueline, nós fizemos essa jornada, né? Para a gente se encontrar, para a gente encontrar qual que era o nosso propósito, né? Qual que era a nossa missão. E aí a gente já consegue, né, ter hoje, né, bem claro para a gente, né, muito bem definido isso na nossa mente, no nosso fazer, né, não só a nossa identidade, mas também o que nós temos que fazer, né, qual é o nosso propósito, para onde a gente está indo, né, na vida, né, qual é o nosso objetivo. Gente, ter isso claro é tão importante porque a clareza, né, disso faz com que a gente tome decisões mais assertivas, faz com que a gente não fique girando tanto ali em círculos, né, tentando se encontrar, né, se achar, né, qual que é o nosso papel nesse mundo, qual que é o nosso lugar nesse mundo, porque todos nós temos um lugar. O grande problema é que as pessoas, né, na sua maioria, não têm ocupado o lugar que lhe cabe, né? Não ter ocupado aquele lugar que Deus destinou para essa pessoa. E eu já te digo de antemão que esse lugar não é um lugar de escassez, não é um lugar de miséria, esse lugar não é um lugar de sofrimento, né? Jesus trouxe para nós vida abundante, vida eterna e vida abundante. A vida eterna, né, ela é depois da nossa passagem aqui pela terra, mas também temos a promessa de vida abundante. E, gente, situações difíceis, né, financeiramente falando, relacionamento ruim, né, uma família desconectada ali, uma família desunida, tudo isso não é vida abundante, não é verdade? Tudo isso não cabe na definição de abundância de vida. Então, se tem alguma dessa área, né, da sua vida que não está, né, condizente com as promessas do Criador para você, né, para nós, significa que tem algo aí que você não sabe o que está acontecendo, tem algo aí que você não está percebendo, né? Mas que está te travando. E é justamente sobre isso que eu e a Jaqueline hoje vamos falar um pouco, tá? Deixa eu chamar ela aqui que ela já...
Agora, oi, amiga, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, Paty? Boa noite, Hoje a Elaine. gente também marcou, Gostou hein? da surpresa? Porque eu já te vejo antes, então, quando eu olhei você de branco, eu falei, ah, meu Deus, Patrícia vai ficar surpresa. A gente não combina, gente. Imagina, né? Gente, isso é incrível, a gente combina. Eu, quando entrei aqui, eu já estava rindo, eu Ah, falei, caramba, a Patrícia está de branco, e eu também, mas isso não é combinado. É impressionante porque quando você está conectado com alguém, a sua sim, energia, tudo, você já se comunica com a pessoa mesmo sem verbalizar, né, é Paty? verdade, A é gente há verdade. pouco tempo teve essa experiência de uma situação que agora eu não lembro, acho que foi até no avião. Aí eu, quando a Patrícia, eu já falei para aí ela fez um comentário que eu falei assim, ah, eu já ia te falar isso. Mas é muito interessante essa conexão quando você tem com alguém que você É, não precisa verbalizar, né? E com é, a gente, na semana passada aconteceu a mesma coisa, nós estávamos de roxo, né? E hoje nós estamos de branco, mas não foi combinado, né? Isso é muito interessante. Demorei um essa pouquinho para semana entrar. foi até engraçado essa história da ginecologista, né? Da nossa obstetra, né? Foi Gente, é muito isso engraçado essa também. semana. Teve essa coincidência, a gente vive de coincidência, né? Vamos dizer assim, né? Foi muito engraçado também, quando a gente viu que nem lembrávamos disso, mas que a gente tinha a mesma pessoa que fez seus dois partos, fez o meu também. É muito interessante, é muito engraçado. E a gente, assim, a gente às vezes combina, como essa foi combinada, mas a gente até esquece, né? Nossos filhos aí, o seu parto já tem 5 anos, né, Jaque? O seu último Sim, parto, né? sim. 5 anos, o meu já tem 10 anos. E aí a gente viu que era a mesma profissional, né, que fazia o acompanhamento também. Foi muito interessante isso. Foi até É, engraçado, que a gente não lembrava que a gente tinha trocado essa ideia lá atrás, né? Mas que isso até hoje a gente trouxe aí. é verdade. E eu demorei um pouco a entrar porque eu queria ouvir, né, o que você estava falando aí. E hoje a gente realmente, a gente vai falar um pouco o porquê que você não consegue, né, viver o seu propósito, né? E tem coisas, forças invisíveis que a gente não entende. E só é possível você entender o que é que está te travando, o que é que está impedindo você de viver o seu propósito, de viver essa vida abundante, quando você passa por um processo. Como a Patrícia falou, nós duas, nós duas passamos por um processo. Nós passamos por um processo de autoconhecimento, um processo de transformação, mas esse processo não tem fim. Diariamente a gente é convidada a passar novamente por esse processo, a se autoavaliar. Não é isso, Paty? Constantemente a gente está sempre, né, se observando. E à medida que você põe uma luz nessa força invisível, quando você ilumina essas trevas, essa escuridão, você começa a saber para onde você vai. Eu e a Patrícia, a gente costuma falar que a gente entrega um mapa e uma lanterna. E É, quando a gente tem acesso a esse mapa e a essa lanterna, a nossa vida, a nossa estrada, a nossa jornada fica mais fácil. Mais fácil por quê? Porque você vai ter um mapa te direcionando para onde você deve seguir e você tem uma lanterna que te ilumina essa estrada, ilumina essa jornada. Você pode até encontrar buracos no seu caminho, pedras no seu caminho, mas quando você usar a lanterna, você com certeza vai ser capaz de desviar desse obstáculo. E é isso que eu e a Patrícia temos feito, né? Diariamente a gente vem trabalhando aqui, trazendo palavra, né, de força, palavra de coragem, a palavra de Deus, que nos orienta, que é o que a gente busca, o que é que a gente vive, que a gente acredita. De início a gente não fazia isso, né, Paty? A gente não tinha esse trabalho aqui, mas para a gente era impossível não transmitir isso, já que é algo que é intrínseco a nós.
algo que a gente acredita e algo que a gente vive, né? Algo que a gente proclama. Então, para você ter uma vida abundante, a vida que você quer, viver o seu propósito, é necessário que você esteja conectada com você. E para que você esteja conectada com você, é necessário que você também esteja com essa conexão divina, com essa conexão espiritual, que aí a gente encontra o nosso Deus. Paty, quer continuar? E é porque a gente trabalha, né, com a terapia holística, vamos dizer assim, né? A gente estuda muito a terapia holística, e a gente sabe, né, de acordo com essa visão, não só, gente, eu falo terapia holística, mas a OMS já viu isso, já falou disso, eu me sinto até à vontade de dizer essas coisas na sala de aula com os meus alunos, eu sinto muita vontade, porque é algo que a sociedade científica já viu. Nós somos corpo, eu prefiro começar de dentro para fora. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo. Os três, né, as nossas três instâncias, né, precisam estar, né, saudáveis, né, para que gere, né, na nossa vida material aqui fora, né, onde a gente vive, toda essa abundância que nos foi prometida, né? Eu creio e tomo posse disso para minha vida, de que nós, quando fomos criados, nós já tínhamos uma herança, né? Nós já tínhamos um testamento, que é o Velho e o Novo Testamento, de promessas, cheia de promessas para a nossa vida. E ali, em lugar nenhum, diz, né, que a gente foi feito, né, para padecer, né, aqui miseravelmente, né? Jesus, inclusive, falou que a gente teria, sim, aflições, teríamos sim provações, tribulações, mas que ele venceu, né? E ele venceu para nós. Então eu tomo posse disso para minha vida diariamente, porque com a certeza, né, da minha identidade, com a certeza do que eu vim fazer, isso é muito importante, porque é isso que te fortalece, né? A certeza do que você tem que fazer, de quem você é nesse mundão aí, fortalece para que a gente prossiga, para que a gente continue a jornada. Isso, né, Paty? Viver essa identidade só é possível quando a gente toma posse, como a Patrícia falou, né? Tomar posse. Porque muitas vezes a gente ouve, né, que você é uma filha amada, é uma filha querida, que você é filha de Deus, mas só o ouvir não basta. É preciso que você ouça e essa palavra entre, penetre no seu coração e que aí você viva isso, né? E quando a gente não tem essa percepção, a gente muitas vezes vai vivendo de acordo com toda aquela nossa história que a gente trouxe. E aí eu quero contar a história para vocês de uma menina que ela, né, aos 7 anos de idade, ela já trazia algumas marcas, algumas coisas que impediam que ela vivesse o propósito de Deus na vida dela, desde muito jovem, desde muito pequena. E aí, para fazer isso, eu trouxe dois objetos. Esse vidro aqui. Esse vidro é como se fosse você. Guarda isso. Esse vidro é você. E era essa menina. E esse aqui é uma chave. Qual dos dois você acha que é mais pesado? Esse aqui ou esse? E aí, Paty? Eu acho que é a chave. Mas eu acho por questões químicas, eu não estou pensando espiritualmente, não. Não, 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 não. Questão química, assim, ó. Ó, esse aqui é mais pesado, esse aqui é mais leve. Uhum, Né? Eu entendi. segurando aqui, tá? E aí, guarda esses objetos que depois eu vou falar sobre ele. Só que primeiro eu quero contar a história dessa menina. Essa menina, ela sempre foi extremamente tímida. E a sua família, todas as pessoas que a conheciam, sempre acharam isso muito normal. Mas desde muito jovem, desde muito pequena, ela já trazia esses sinais. Um belo dia, na escola, quando ela tinha 7 anos de idade, a professora fez uma pergunta. Só que ela era muito tímida, extremamente tímida, e ela não respondeu essa pergunta, porque ela sempre teve muito receio do que iria falar, como ela iria falar
e como ela iria ser interpretada. E as pessoas achavam isso normal. Então a professora fez a pergunta para ela e ela não respondeu. Só que a professora, deixa eu me afastar um pouco que está cortando minha cabeça. Só que a professora entendeu aquilo como se fosse uma falta de educação, como se fosse, como se ela estivesse sendo desrespeitada. Ela não conhecia o suficiente aquela aluna para entender que aquela aluna não estava sendo mal educada, mas que aquela aluna, ela tinha sim um receio de responder, de falar. Então ela sempre foi assim, né? A professora perguntou e ela não respondeu. E o que foi que aconteceu com essa menina que foi incompreendida? Ela ficou de castigo. De castigo em que sentido? Ao terminar da aula, todos os alunos foram embora e essa aluna ficou até o final esperando para que a sua mãe pudesse ir buscá-la. Quando a mãe foi buscá-la, aí a professora conversou com ela. Aí a mãe dela falou o seguinte: olha, mas ela é assim. Ela é assim, ela sempre foi assim. Ela quase não fala. E a partir daí, né? Então, a professora, né, não soube muito bem o que responder, mas a professora tinha visto aquilo como se fosse um ato de desobediência. E a professora não conseguia entender que aquela menina, ela tinha sim, já lá naquela época, um bloqueio emocional. Gente, essa menina que aconteceu isso, que passou por isso, essa menina sou eu. Hoje é muito interessante porque depois que eu comecei a fazer esse processo, né, essa jornada do autoconhecimento, eu fui resgatando algumas histórias, algumas memórias que eu já trazia em mim, marcas, né, de algo que aconteceu e que eu nem tinha conhecimento. Então, quando eu digo para você, ó, essa daqui é como se fosse você e eu. E isso daqui, tá? Foi o que te aconteceu. Foi o que me aconteceu. Você é maior do que isso que te aconteceu. Só que durante a tua vida inteira, você foi carregando isso aqui que é tão leve. Mas os anos foram se passando e à medida que você foi carregando isso, isso aqui foi crescendo. Foi crescendo de tal forma que você foi perdendo a sua identidade. Que você foi deixando de ser quem você nasceu para ser. Então, a minha vida inteira, gente, o que foi que aconteceu para que você se comportasse assim? Eu não sei dizer. Eu ainda não sei dizer. Mas isso pode ter acontecido até mesmo no ventre da minha mãe. Porque alguns bloqueios emocionais podem acontecer já no ventre da sua mãe. E aí, a minha vida inteira, durante meus 47 anos, 45 pelo menos, gente, eu tenho 47 anos e eu gosto de falar para quem tem problema com a idade, saber que a idade é só um detalhe. Porque a idade, ó, se você dependendo da sua mente, você é muito mais jovem do que a sua idade. E eu não me considero uma pessoa velha. Então, né, eu gosto até mesmo de falar a minha idade, porque isso já serve como incentivo para aquelas pessoas que se acham velhas para começar alguma coisa. Então, como eu estava falando, a minha vida inteira, eu fui vivendo de acordo com essa carga, com esse pequeno, ó, esse algo que aconteceu comigo. E isso me impedia de ser quem eu verdadeiramente nasci para ser. Até que um dia eu precisei me expor. E à medida que eu fui me expondo, eu comecei a perceber, a me sentir uma nova pessoa. Não vou dizer para você que foi fácil, né? Mas foi algo necessário que eu passasse, né, por todo esse percurso, passasse por esse processo, né? Porque quando fala em processo, né, nós passamos por um processo de desbloqueio, né? E hoje o que nós fazemos, eu e Patrícia, a gente trabalha não só com temperamentos humanos, né, fazendo análise de temperamento humano e também desbloqueio emocional. Então,
Só que para você chegar a fazer um desbloqueio emocional em alguém, primeiro é preciso que você passe por esse processo. Né? Como você vai fazer isso? Você vai ajudar alguém a passar por esse processo se você mesma não passou antes. Né? Então, à medida que eu fui passando por esse processo, né, e a gente foi se formando, a gente foi estudando, e até hoje a gente vem estudando, vem se especializando nisso, eu comecei a entender o que é que acontecia comigo. E aí, gente, não vou dizer para você que eu estou totalmente curada, de forma alguma. Só que hoje eu consigo lidar muito melhor com a minha timidez. Né? Com essa timidez que sempre foi uma timidez extrema. Puxa, mas o que tem isso a ver com o tema da nossa aula, né? O porquê de você não viver o seu propósito. Porque muitas vezes todas as situações que nós fomos passando na nossa vida foram ficando tão pesadas, tão pesadas, tão pesadas, que a gente perdeu a nossa identidade. Que a gente foi vivendo como deu para viver. Nós criamos mecanismos para que a gente pudesse o quê? Sobreviver. Para que a gente passasse por aquela situação sem sofrer novamente. Só que quando a gente cria esse mecanismo de sobrevivência, que nós chamamos de máscara, quando nós criamos esse mecanismo de sobrevivência, a palavra já diz, nós estamos sobrevivendo e não vivendo. Né? Então, hoje, por exemplo, eu vejo que eu estou vivendo, porque algum tempo atrás, durante 45 anos, durante 46 anos da minha vida, eu sobrevivi. E agora eu estou vivendo, porque eu estou vivendo o meu propósito. E é claro que está do jeito que eu gostaria? Ainda não. Mas eu estou caminhando em direção ao meu propósito. Eu já tenho vivido o meu propósito, que é alcançar vidas, que é transformar mulheres, que é levar a palavra de Deus, que é levar a uma terapia, que é levar, sim, um desbloqueio emocional. Isso eu e Patrícia a gente já tem vivido, né? E o nosso objetivo é, com certeza, alcançar mais pessoas. E que essas pessoas também possam passar por esse processo, por essa jornada, para que elas possam viver verdadeiramente o eu que elas nasceram para ser. E aí, ó, olhar para essa carga aqui, olhar para essa mochila que está pesada nas suas costas, abandonar isso e seguir em frente. Paty, quer continuar? Quer fazer alguma observação? Essa história que você está contando, né, da importância, né, da gente se autoconhecer para viver o plano de Deus na nossa vida, né, que o propósito. As pessoas falam tanto de propósito aí na internet, né, cada um com um ponto de vista, mas o nosso a gente entende que o propósito é aquilo que Deus planejou para a gente, né, aquilo que Deus antes. Olha só, quando a gente está grávida, né? Quem é mulher sabe disso, quem é mãe também. Quando a gente está esperando o neném, né? A gente, antes desse neném nascer, antes até de saber qual é o sexo desse neném, a gente já se prepara o ambiente. A gente já compra, né, o enxoval, a gente já vai comprando ali, né? Fraldas, a gente já vai pensando no quarto. E aí depois descobre qual é o sexo do bebê, a gente já planeja o nome. A gente já planeja, né, todo o enxoval de acordo com aquilo que a gente idealizou. O nosso Deus é igual. Antes da gente nascer, né, antes da gente vir no mundo, ele já tinha desenhado a nossa vida. Ele já tinha planejado para nós, né, a nossa vida aqui. Mas aí tem alguém que pode estar falando assim: ah, mas eu estou sofrendo tanto, foi isso que Deus planejou para mim? Não, não foi. É justamente esse desalinhamento, né, com a sua identidade, com o seu propósito que causa essa frustração. E eu e Jaqueline, a gente sabe disso tão bem, porque a gente já esteve em dois polos da vida, vamos dizer assim. A gente já saiu de uma situação financeira muito escassa e já viveu na abundância. Então, lá na escassez, a gente vivia, né, um vazio, a gente vivia uma frustração, que acreditava que era quando estivesse com concurso público, família construída,
que a gente teria, né, esse brilho nos olhos, essa alegria de viver, né? E aí conquistamos. Só que quando conquistamos, percebemos que ainda estava faltando alguma coisa, né? Cada uma na sua trajetória, eu falo da minha, ela vai falar da dela, mas a gente conquistou tantas coisas, e aí depois, né, quando estava de posse disso tudo, dessa conquista toda, e falta alguma coisa, né? E aquela sensação de que não estávamos fazendo o que deveríamos estar fazendo. Estávamos ganhando dinheiro, estávamos ali com a nossa vida familiar, vamos dizer assim, né? Bem estruturada até, mas ainda faltava alguma coisa. Né? E ficava aquela sensação de vazio, pelo menos em mim, né? Aquela frustração. A minha filha outro dia falou assim, quando não tem aula para ela, né? Hoje é feriado, ela falou isso hoje. Quando é feriado, ela fala assim, ai, mamãe, às vezes eu acordo, olho para cima e falo assim, eu vou fazer o quê? Ela já acorda planejando o que ela vai fazer. Eu vivi assim muitos anos, muitos anos. Eu acordava, olhava para o teto e falava assim, eu vou levantar para quê? Eu sabia que eu tinha um trabalho a concluir, eu sabia que eu tinha as demandas ali da minha família para fazer, mas eu não me sentia com aquele vício, né? Com aquela vida, né? Aquela aquela missão, né? O que te faz levantar cedo? O que te faz pegar um ônibus cheio? O que te faz passar, subir montanha, atravessar mar, pular na fogueira? O que te faz, né? O que te move para fazer essas coisas? Eu não tinha. Eu acordava e falava, gente, eu vou levantar para quê? Não tinha. E eu descobri, eu fiz essa descoberta, né? Vamos dizer aí, eu estou hoje com 43, então eu descobri isso aos 38 anos. Eu falei, meu Deus. Internamente aquela agitação, quem me olhava? Eu gosto muito da história de Naamã, né? Naamã era quem olhava ele na guerra, perfeito. Aquela farda dele de general, general. Então eu me sentia general, me sentia Naamã, mas a farda, quem me olhava falava, mas Patrícia, você tem uma casa boa, você tem um casamento legal, você é funcionária pública, né? Por que insatisfação? Por que a insatisfação? Né? Porque as pessoas, elas tendem a medir a felicidade pelas conquistas, né? Conquista, resultado, né? Faz parte do processo, né? Mas não é a real beleza, né? Vamos dizer assim, não é a real. Não, faltava isso, faltava esse brilho nos olhos. E aí foi quando, com 38 anos, eu comecei essa jornada. Essa jornada começou quando eu aceitei Jesus, mas assim, as pessoas acham que é só chegar lá na igreja e levantar a mão, né? E aí se recebe o download espiritual. Isso é uma caminhada, né? Isso é um processo. Quando a Jaque falou que isso é para sempre, é verdade. A Bíblia diz isso, né? É até a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo pode ser Jesus vir à Terra ou a gente morrer, enfim, é quando acabar a nossa vida, né? Enquanto a gente está aqui, é crescimento, e é sonho mesmo, e é realização, e é processo mesmo, e é isso que preenche a gente. Porque foi nessa caminhada que eu descobri isso. E por que eu não chegava a esse lugar, né? Porque justamente eu me media pelos meus resultados, né? Eu achava, né? A pessoa desconectada da sua identidade. Eu achava que eu ia receber admiração pelo que eu conquistasse. E aí eu conquistava e recebia admiração, mas ainda queria mais, não era isso. E ficava na busca incessante, né? Querendo mais, querendo mais. E eu me media também, né? Além dos meus resultados, mas eu me media também pelo que eu produzia, né? Pelo que eu fosse capaz de produzir, né? E pela perfeição do que saía, né, de mim, vamos dizer assim, daquilo eu buscava que fosse perfeito para que as outras pessoas vissem, né? Que era perfeito. E aí vai as questões de vaidade, mas enfim, é outra história. Mas em tudo isso ainda sentia, né, aquela falta realmente da contribuição, né, de contribuir na vida do outro. E aí um dia, já que eu nem sei se eu te contei isso, um dia, você acredita que eu recebi, né, uma revelação? Eu não gosto muito disso, gente, revelação. Eu peço até a Deus que nem me manda. Eu falo, Senhor, fala comigo, Senhor, não me manda ninguém, né? Mas eu recebi uma revelação e a pessoa falou assim: você
vai transformar vidas, você vai ser palestrante. E eu ficava assim, caramba, óbvio isso, olha só, né? A pessoa cética, eu sou ex-incrédula, então eu olhei para a cara da profeta cética também, né? Falei, olha só, né? É tão óbvio isso, eu já sou professora, né? Eu já falo para tanta gente, né? E é tão fácil a pessoa que me vê, né, falar isso porque eu sempre estudei muito e eu gosto de estudar, gente, eu aprendo por aprender, eu gosto de aprender. E aí eu falei, muito fácil uma pessoa olhar para mim e deduzir isso. Né? E aí, você que conhece a minha história daí, né, já que vê a jornada inteira, né, acompanhou a jornada inteira, olha como Deus é incrível, né? E hoje a gente está aqui fazendo esse trabalho. Então, assim, é uma confirmação do que era para eu estar fazendo, né? E saber, gente, eu estou quase chorando, estou ficando emocionada. Porque ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Olha como é bom a gente saber o que a gente tem que fazer. Como eu estudo muito, né? Como eu gosto de aprender, as pessoas olham para mim e as pessoas falam assim. E quando eu falo as pessoas próximas, né? Pessoas íntimas até. Mas por que você não faz um concurso público, né? Um concurso público, você ia ficar. Eu já sou funcionária pública, né? Mas as pessoas acham que você tem que estar sempre, né, melhorando no concurso, vamos dizer assim. E há um tempo atrás, quando eu ouvi esse tipo de proposta, eu ficava tentada. Eu falava, realmente, né? Eu acho que a minha tristeza é por causa do meu concurso. Eu vou melhorar de concurso e aí eu vou ficar alegre. Então eu pensava assim. Só que quando eu ouvi isso ontem, ou foi anteontem, eu falei assim para a pessoa: agora eu quero o que eu quero. Agora eu não quero o que os outros querem para mim. Agora eu não quero o que os outros acham bonito. Agora eu não quero o que as pessoas querem para poder me sentir elogiada. E agora eu não quero porque eu quero ganhar mais. Agora eu quero o que eu quero. Só que para eu entender, né, o que eu queria, não foi fácil. Isso começou lá, né, em 2018. Olha, começou lá em 2018. Para eu entender o que eu queria, eu primeiro precisei entender quem eu era. Porque, como a Jaque falou, né, a gente vai se perdendo na caminhada. A gente vai recebendo ali tantas críticas, tantos elogios, em momentos ruins, momentos errados, isso vai trazendo para a gente como se fosse aquela farda de Namã, né? Vai colocando na gente certas fortalezas, certas capas, assim, e a gente, quando se olha no espelho, segunda-feira, né? Eu li esse texto para os meus alunos, O Espelho, de Machado de Assis. E eu Quando o amo. general. Oi? Se for o que eu estou pensando, pode falar. Deixa eu ver. Então, quando o general, né, o alferes, se olhou no espelho com aquela farda mesmo, é até meio parecido com a história de Naamã. Quando ele se olhou no espelho, ele não se reconheceu mais. Ele não se reconhecia ali. Então, assim, eu hoje, né, funcionária pública, o que todo mundo queria, hoje eu não me reconheço nisso. Gente, eu não falo com tristeza, eu falo com uma alegria, porque eu achava que eu estava toda errada. Eu achava que eu estava reclamando de barriga cheia, né? Igual as pessoas falam. Mas, na verdade, eu não me conhecia. E hoje eu sei o que eu quero. Hoje eu sei o que eu quero. E eu estou no caminho do que eu quero. Então, assim, saber, né? Ter consciência de qual é o seu propósito faz você recusar propostas irrecusáveis. Mas são irrecusáveis não para você, são irrecusáveis para outra pessoa. Você recusa porque não cabe no teu caminho. Então, assim, é muito bom, né? Nossa, mas eu falei isso, eu não falei com chateação, eu falei com orgulho. Falei, agora eu quero o que eu quero. Eu não quero o que as pessoas acham bonito. Eu não quero que as pessoas acham que eu sou capaz. Eu não quero que as pessoas acham que eu tenho que fazer. Eu quero o que eu quero. E esse querer o que eu quero, não importa se para o outro é pouco, se para o outro é bobagem, não importa se para o outro, né, é menor, ou se para o outro não vai me dar resultado, porque eu sei qual é a minha missão, sei qual é o meu propósito. Nossa, isso é bom demais. Isso é libertador, Jaque. Isso é libertador. E isso só é possível quando a gente passa por esse processo, essa jornada, esse processo de desbloqueio, esse processo de autoconhecimento. Porque, por exemplo, você falou do perfeccionismo, né? De que queria fazer, que tinha que estar perfeito para os outros. Eu, por exemplo, eu também, né? Sempre fui uma pessoa que sempre busquei perfeccionismo, né? E a gente tende a achar que perfeccionismo é uma qualidade quando não é.
Muitas vezes o perfeccionismo impede você de viver, impede você de realizar as pequenas coisas, né? Então, você só descobre isso quando você passa por esse processo que eu e Patrícia precisamos passar, né? Da mesma forma que eu só descobri que essa timidez extrema que eu sempre tive e que eu sempre me ocultei, né? Eu sempre busquei me ocultar, né? Na escola, na faculdade, em todos os lugares. Por quê? Porque isso era fruto de algo que tinha acontecido comigo, ó, de algo que tinha acontecido comigo e eu fui carregando a minha vida inteira. Então, quando eu descobri que isso aqui aconteceu sim, mas eu posso escolher o quê? Diferente, eu posso fazer diferente. E aí isso me obrigou a agir de forma contrária. Bom, se eu fico me ocultando, né? Se eu evito me expor porque eu tenho medo do julgamento alheio, medo da opinião alheia, então eu preciso fazer o contrário. Então eu preciso o quê? Me expor. E aí quando eu comecei, né, esse trabalho aqui na internet, eu precisei romper isso. Eu precisei, né, começar a me expor. Não foi fácil, gente. Não vou dizer para vocês que passar por esse processo é fácil, porque a gente, né, como a Patrícia falou do download, né, o processo de desbloqueio não é assim, pum, passo de mágica. Não, né, não é, você vai passar sim pela jornada, vai ter que sim, se você é uma pessoa, né, que evita expor a sua opinião, porque você tem medo do que as pessoas vão falar, como as pessoas vão te julgar, porque você acha que a sua opinião não importa, então, você vai ter que fazer o que? Você vai ter que agir diferente. Começando a se expor, que foi isso que eu precisei fazer. E aí, muitas vezes, a gente deixa de viver o nosso propósito porque a gente está a gente está vivendo de acordo com tudo que a gente foi vivendo, com tudo que aconteceu com a gente, né? Com essas feridas. E aí, esses bloqueios emocionais, eles são gerados por feridas, né, emocionais. E aí você vai agindo de acordo com essas feridas. E aí você cria, como eu falei antes, esse mecanismo para se escapar, né? Que foi o meu caso. A vida inteira eu sempre vivi o quê? Me ocultando. E aí quando eu, né, comecei a me expor, eu percebi, gente, hoje eu percebo o quanto eu mudei, né? O quanto eu mudei nesse um ano, porque esse processo de desbloqueio, na verdade, tem até menos tempo. Tem menos tempo de acompanhamento com a Jana, que é a nossa mentora, que é com ela, né? Só que, na verdade, eu já passo por esse processo há 2 anos, porque eu já havia conhecido lá há 2 anos atrás. E aí eu tive a oportunidade, né? E ela falou, olha, em uma aula que eu assisti, se você tem medo de se expor, tal, não tem jeito. Você vai precisar fazer isso. Eu precisava começar a dar minha aula aqui, né? A dar aula aqui no Instagram, mas eu não conseguia. Então ela simplesmente falou assim, ó, você vai pegar a câmera do teu celular, você vai colocar lá ao vivo e aí você coloca aperta e começa. E assim foi. E eu percebo que, né, depois que eu fiz isso, como que eu fui aos poucos vencendo essa timidez. Essa ferida ainda existe em mim. E ainda existe, né, que é a ferida da rejeição. Mas ainda existe esse bloqueio em mim, né? E ela está no processo de cicatrização. Então, quanto mais latente, quanto mais inflamada, como eu falo, tiver essa ferida, esse bloqueio emocional, mais difícil é de você viver o seu verdadeiro eu, de você ser quem você verdadeiramente nasceu para ser, né? E aí sim, você vai precisar passar por esse processo, né? Da mesma forma, o perfeccionismo, né, que te impede de caminhar, impede de você, né, até mesmo um trabalho que você precisa apresentar, né, é algo que você precisa fazer, que você acaba não fazendo porque você acha que não está bem feito, você acaba, não, deixa eu, a cada dia vai procrastinando, deixando para depois, porque você acha que tem que ser perfeito, e aí você não consegue fazer. Então, tudo isso é em função de quê?
de bloqueios emocionais, de coisas que aconteceram na sua infância, de coisas que foram acontecendo na sua vida e que até hoje você está sendo dominada por isso. Até hoje isso está sendo como se fosse o volante do teu carro, né? Que você gira para lá, gira para cá, né? E aí, enquanto você não resolver isso, enquanto você não olhar para isso, não pegar esse mapa e essa lanterna e iluminar esse buraquinho, enquanto você não fizer isso, você sempre vai cair nesse buraco. Por isso é necessário, né, esse mapa e essa lanterna, como a gente falou no início, né? Que a gente traz um mapa e uma lanterna. E aí, quando você pega esse mapa, essa lanterna, você sim vai fazer a sua jornada e você vai ser capaz de desviar desses buracos, né? Então, até mesmo, né, deixar aqui para vocês que estão aqui, para quem depois vai assistir essa aula, eu e a Patrícia, a gente faz análise de temperamento humano, a gente também faz o processo de desbloqueio emocional. E o mais interessante disso tudo é que a gente tem um auxílio da aromaterapia, da psicoaromaterapia. Os óleos essenciais, né, muitas vezes a gente vê as pessoas falando dos benefícios dos óleos essenciais apenas físico. Mas os óleos essenciais, eles atuam de uma forma muito mais profunda. Eles conseguem atuar no nosso emocional. Eu, esses dias, até mesmo eu fiz um story falando, né, de uma memória que eu consegui resgatar, que eu consegui, né, ter depois que eu fiz a inalação do óleo essencial de lemongrass, que é o capim-limão. Porque esse óleo de capim-limão, assim como de canela, eles são dois óleos essenciais que auxiliam no tratamento dessa ferida, como eu falei para vocês que eu tenho. Então, quando eu fiz, né, a inalação desse óleo essencial, isso foi na sexta-feira, eu estava estudando, e aí eu fiz, né, a inalação desse óleo essencial. Quando foi no dia seguinte, né, eu caminhando, voltando da minha caminhada, eu lembrei de uma cena, até mesmo nessa mesma escola, né, na escola lá que eu tava, que era da primeira série. Fiquei de castigo até hoje, gente. Eu tinha 7 anos, eu lembro disso. E olha que a minha memória não eu não lembro tanta coisa assim da minha infância. Mas isso me marcou de tal forma que eu lembro. Eu lembro muito bem. E aí, essa memória que eu resgatei, né? Eu lembro que eu estava no pátio da escola e era o intervalo da aula, né? E a gente estava em uma rodinha. Aquelas rodinhas que os alunos fazem sentados no pátio, não era uma escola grande. E ela era aquela brincadeira salada mista, né? Acho que é isso, salada mista. E aí eu lembro que conforme ia passando e as pessoas iam falando, eu já ficava com o meu coração acelerada, já pensando quando iria chegar a minha vez, que eu iria falar, como é que ia ser. E, e ali eu já trazia, né, as marcas, já trazia o peso daquilo que tinha acontecido comigo e vivendo em função disso. Sempre preocupada, sempre, né, com medo de falar e ser rejeitada, né? Porque é isso, você vai falar, e o que vão pensar de mim? O que vai ser? E aí eu lembrei, quando eu fiz, né, a inalação do capim-limão, eu lembrei dessa situação que eu já nem lembrava mais. E aí, como que o óleo essencial ele vai ser tão benéfico para a gente a ponto de, né, ir lá no nosso sistema límbico e resgatar, de trabalhar algo que você nem lembra que aconteceu contigo. Você não lembra. O teu consciente não lembra, mas está lá no teu inconsciente, está lá guardadinho. E esse teu inconsciente, isso que está lá guardadinho, né? O nosso consciente, hoje mesmo eu estava ouvindo, nosso consciente é 5% e o nosso inconsciente 95%. Então veja, 95%. E aí tá lá, registrado, guardado. E aí você vai sendo movida por isso. Por isso que te aconteceu lá no passado e que você não lembra. Mas que é isso que está fazendo com que você tenha determinadas atitudes.
Então, quando é necessário passar por esse processo, para que você faça, né, esse reencontro com você mesma, digamos assim. Gente, surgiu agora. É um reencontro com você mesma, né? Porque hoje, gente, é impressionante quando eu me olho, né? Quando eu me vejo. E assim, e sem contar que é a prática diária mesmo, né? Você vai fazendo e você vai fazendo e a coisa vai fluindo. Então, quando eu olho para mim, se eu olhar um vídeo meu agora, hoje, e olhar um vídeo de um ano atrás, eu vou perceber o quanto eu mudei nesse intervalo de tempo. Porque e o quanto, né, nesse pequeno tempo, eu dei um salto. Por quê? Porque foi preciso que eu, né, começasse a jogar essa luz nesses buracos aí para que eu pudesse ir desviando. É, é verdade. Isso fica mesmo no escuro, né? Porque está no inconsciente. As pessoas elas têm o engano, né, de acreditar que só move a vida dela aquilo que ela lembra. Mas até as nossas memórias intrauterinas, quer dizer, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, olha só, gente, como isso é importante, como isso é crucial, né, na nossa vida. Lá quando a gente está grávida, né? Quando a gente tá gerando, a gente já tem. Lembra que eu falei no início, a gente já tem a preconcepção, né, de como será nosso filho, né? A gente não sabe como foi a nossa mãe, o nosso pai, a gente não sabe ali como que foi o relacionamento entre eles dois, a gente não estava ali. Mas a gente estava na barriga da nossa mãe. E aí a gente não sabe se, por exemplo, alguma hora, né, o pai disse assim, mas eu queria era um menino. Isso aí já cria, já começa na gente ali, né, o sentimento de ser rejeitado. Ou então eu queria, é um menino e queria uma menina, né? Então, ou então não era, olha só, isso parece uma bobagem. Não era o momento. Eu não queria essa gravidez nesse momento. Então são coisas, né, que fica, gente, impresso, essa memória fica na gente, né, impressa no nosso inconsciente. E essas memórias, principalmente as memórias emocionais, elas não elas não são perdidas, elas ficam. Tanto ficam, né, que as pessoas que sofrem, por exemplo, de ansiedade, elas às vezes têm a crise sem saber por quê. De repente sentiu a crise, não sabe por quê, de onde veio aquilo, né? Aí vai fazer uma investigação profunda, descobre que houve um gatilho ali naquele momento que despertou nela inconscientemente uma memória muito tempo, né, de muito tempo atrás que ela nem lembrava. Então, assim, o nosso inconsciente, ele é real e ele move a nossa vida, ele move as nossas escolhas, nossas atitudes. Essa ferida da rejeição é uma coisa tão doida, né? A gente está falando sobre isso hoje porque é incomum, é muito comum essa ferida, e tanto eu quanto a Jaqueline, a gente tem ela, né? A gente, pelo menos, eu não sei se falar que tem a ferida é bom, né? Eu ainda estou tentando entender se a gente fala que tem ou se a gente É, passou por ele ou se a gente foi ferido curando, eu não sei como falar, né? Mas a verdade é que eu tinha, né? E agora eu tenho lidado melhor com isso que eu vou falar agora com vocês, né? Mas essa ferida causou em mim um senso de, sabe quando a pessoa não gosta de começar nada? A pessoa assim não quer passar pelo processo de ser iniciante em alguma coisa. Eu vou te falar como. Eu fiz faculdade de letras, né? E aí eu já era, terminei a faculdade de letras e comecei a trabalhar no serviço público. E aí eu recebi uma proposta de fazer a faculdade de farmácia. Olha o que eu pensei. Ai, não vou não. Porque já fiz letras, vou começar tudo de novo. E o que eu fiz, vou largar para trás? Uma crença, gente, um bloqueio. E o que me empurrou a fazer isso, né? Foi a necessidade. Então, a necessidade me empurrou de fazer a faculdade de farmácia. Mas isso veio comigo até hoje. Hoje, né, quando eu falo hoje, há pouco tempo, eu estava me analisando e quantas coisas, gente, eu atrasei na minha vida porque eu não queria começar algo novo, né? Quando isso, na verdade, é uma crença limitante. Por que é uma crença limitante? Porque a Bíblia diz que a gente, todo dia é novidade de vida. Todo dia é novidade de vida. Né? E Deus nos convida a sair da zona de conforto o tempo todo. Né? O tempo inteiro a gente está em confronto, né? E o tempo inteiro saindo da zona de conforto. Eu até anotei aqui
um versículo que fala disso, que está lá em 2 Timóteo 1:2, que fala assim: Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia. Por que de ousadia? Porque todo dia você tem que estar começando alguma coisa. Entende? Gente, é até a vinda de Cristo. Não tem idade para isso. Então, às vezes, a pessoa acha que outra crença limitante que eu tinha, também desse bloqueio, já estou chegando nos 40 anos, já não dá mais para fazer projeto nenhum. Olha só. E aí eu descubro o meu propósito justamente no final dos 30, início dos 40. Olha como Deus é incrível, né? Deus é incrível. Gente, Deus é fenomenal. Então, assim, a pessoa tem essas crenças devido e vai sendo movida por isso devido a essas feridas, que vão criando em nós bloqueios de realmente prosseguir. Então, eu ficava ali com essa sensação de que eu teria, vou começar de novo alguma coisa. Gente, isso não é consciente. Eu trouxe hoje de forma assim clara, porque hoje já está no meu nível consciente. Mas isso se manifesta, sabe como? Com uma repulsa, uma preguiça. Não, não vou fazer isso não, porque vai demorar muito. Não vou fazer isso não porque eu não sei. Não vou fazer isso não porque eu não sou capaz. Não vou fazer isso não porque eu não vou conseguir aprender. Então, ela vem desse jeito. Quando, na verdade, isso é um disfarce, né? Uma máscara para o fato de que a pessoa não quer ser iniciante. A pessoa não quer começar algo novo porque ela tem medo, né? Já que ela se mede como eu me media pelo resultado, o início. Gente, quem não sabe andar, né? A criança, quando não sabe andar, no início toma tanto tombo. Nossos processos são assim. A gente toma, no início, a gente erra muito, toma muito tombo. Então, a pessoa que tem essa ferida da rejeição, ela não quer errar, porque ela se mede pelo resultado. Ela quer ser perfeita, né? Ela quer o perfeccionismo. Então, ela não quer começar nada. E aí, quando entra, né, num determinado nível da vida, que parece que está tudo assim estabilizado, ela fica ali naquela zona de conforto. Aí sabe o que acontece? Deus parece que chacoalha o teu chão para você sair da zona de conforto, porque só vai no tranco, só vai no empurrão. Eu vivi isso, entendeu? Quando eu achei que estava na minha zona de conforto, a terra embaixo de mim mexeu, eu tive que sair dela. Mas se não fosse isso, é aí onde a Bíblia diz, né? Em tudo dai graça. Né? Se não fosse isso, eu não estaria fazendo esse movimento aqui na internet de alcançar mais pessoas. Eu não estaria fazendo isso. Não estaria aqui. A vida precisou me chacoalhar. Gente, a terra embaixo de mim precisou tremer, né? Para eu poder hoje estar aqui fazendo isso aqui, né? Com uma live de 3 pessoas, né? Mas com a certeza que é o meu propósito, com a certeza de que alguém pode ouvir depois, e mesmo que não ouça, eu sei que é isso que Deus queria que eu fizesse. Então, assim, o resultado vai vir ou não, Deus que sabe. Mas é importante eu saber que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Nossa, isso já dá uma gratificação, isso já dá um aquecimento no coração muito grande. É muito bom isso, A muito semente bom. ela precisa ser jogada, né, Patrícia? Essa semente ela precisa, né, ser jogada. E até mesmo quando a gente lê, né, a parábola do semeador, a gente vê que ele sai semeando e cai, as sementes caem em vários terrenos. Tem aquele terreno que vai ser cheio de pedras, tem aquele terreno que vai ter matas e tal, a terra não vai ser uma terra árida. A gente não sabe como vai cair, em qual terreno vai cair, mas é necessário que essa semente ela seja jogada. E é isso que hoje eu e a Patrícia estamos fazendo aqui, jogando uma sementinha para que essa semente, várias sementes, para que algumas delas possam crescer, possam nascer, crescer e frutificar. E aí o mais interessante é que quando frutifica, não para em você, né? Isso vai além. Então, eu te contar uma história que eu não contei para você, está quase terminando aqui a nossa live. Quando eu comecei, né, a fazer aromaterapia, eu comecei por mim, por uma necessidade minha, né? Só que eu gostei tanto, fiquei tão impressionada com o poder dos óleos essenciais que eu comecei a levar isso adiante. E eu fui ensinando as outras pessoas, até mesmo foi por isso que eu vim parar aqui. E aí, até hoje eu cuido da minha mãe com aromaterapia, com florais, né? E ela até um dia desses, ela pegou e falou assim para mim, Jaque, se não fosse isso, essas coisas que você me trata, eu não sei se eu ainda estaria aqui. Olha só, Olha, a importância do trabalho, desse trabalho. E aí,
Lembra que eu falei um dia, acho que foi semana passada ou retrasada, acho que foi semana passada, que a minha irmã, ela estava passando por um processo para um emprego, né? E aí eu acho que ela ficou ansiosa demais em função disso, desse emprego que ela estava em vista, exatamente porque ela tinha passado por um processo de um câncer, estava saindo agora, e aí de repente surgiu a oportunidade dela voltar a trabalhar. E ela ficou, né, ansiosa em função disso. O que aconteceu? A pressão dela, ela subiu muito, né? Então a pressão dela chegou à máxima 18. E aí foi um dia de sábado, ela pegou, me mandou uma mensagem, né? E aí eu orientei que ela utilizasse o óleo essencial de lavanda. Ela foi, comprou, a filha dela foi, comprou para ela e tal. E aí eu orientei como ela deveria utilizar. Ok. Aí quando foi, né, na semana seguinte, eu acho que não sei se foi quarta, enfim, ela foi fazer o exame admissional. A pressão dela estava 12/8. Amém, né? Graças a Deus. Que ela Né? estava fazendo esse acompanhamento. E aí, ela está no emprego, graças a Deus. E aí, no emprego, gente, preste atenção nisso, porque eu tô contando essa história. No emprego dela, acho que no segundo dia que ela estava trabalhando, teve uma colega do trabalho, na hora do lanche, que começou a passar mal. Começou a ficar empolada, empolada, e todo mundo ficou desesperado, sem saber o que fazer com a menina. Aí, resumindo, ela estava tendo uma crise de ansiedade. E a minha irmã tinha levado o óleo essencial que eu tinha indicado para ela. Aí minha irmã, ela me ligou, no mesmo dia ela me ligou para me contar isso. Aí ela ligou e falou: Jaque, eu precisava te contar isso. Não podia deixar para depois. E aí ela pegou e falou: Olha, minha irmã trabalha com isso e tal, e eu tenho um óleo essencial aqui. Passa o óleo essencial na sola do pé dela e tal. Eles fizeram, né? E aí todo mundo, porque, gente, para nós duas, como é algo muito comum do nosso dia a dia, a gente acha que todo mundo já conhece um óleo essencial e não é assim. E aí as pessoas ficaram muito surpresas, né, em ver um vidrinho desse tamanhozinho. Como assim um vidrinho desse tamanhozinho vai ser capaz de fazer uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, passando mal, e a gente desesperado sem saber o que fazer, um negócio desse vai conseguir solucionar? Pois bem, eles fizeram conforme ela orientou, que eu já tinha orientado como ela deveria fazer o uso. Aí depois de algum tempo, a menina volta para o setor do trabalho normal. Eu fiquei impressionada, eu falei, muito obrigada por me contar isso. Por quê? Por que eu contei essa história toda, gente? É algo que começa em nós, mas a gente não sabe onde é que vai parar, a gente não sabe onde é que vai bater, sabe? E aí, quando você ouve uma história dessa, você vê assim e você fala, É, amém. Estou fazendo o que é, deveria fazer, estou é conseguindo isso. transformar vidas. E essa pessoa nem me conhece, mas ela foi alcançada por algo que começou em mim. E esse algo que vai começar em você, o que já começou em você, porque você está aqui, já começou. Você não está aqui por acaso, tenha certeza disso. Então, esse algo que começou em você vai transbordar na vida de outras pessoas que, de repente, as pessoas nem necessariamente elas precisam te conhecer, sabe? Começou, está começando em você. E esse algo vai crescer de tal forma que vai alcançar outras vidas. E você vai conseguir transformar outras vidas. É o quanto é importante você viver o teu propósito, você ser movida pelo teu propósito. Só para fechar mesmo, porque já está terminando, a Patrícia falou, né, na questão do acordar, né, que ela não sentia isso de como acordar. Gente, hoje, diariamente, eu venho aqui e faço a leitura bíblica, né? São 5 minutinhos, a grande maioria das vezes, mas eu acordo sempre com isso, né? Eu acordo sabendo que eu tenho algo para cumprir. Tem dias que eu estou muito cansada, tem dia que eu não quero acordar, mas eu levanto da minha cama porque eu sei o que é que eu preciso fazer. Eu sei que tem alguém, mesmo que seja uma pessoa. Na maioria das vezes, eu começo o vídeo e ainda não tem ninguém. Mas eu sei que depois alguém vai ouvir aquela palavra.
Então, o quanto é importante a gente viver o nosso propósito, ainda que não seja da forma que você gostaria que fosse, ainda que você não alcance tantas pessoas assim. Mas, ainda que seja uma pessoa, né? Você lembra? Acho lindo aquele texto, né? Lá de uma parte do profeta, né? Perguntando para Deus em Sodoma e Gomorra e perguntando: Mas, Senhor, e se tiver 100? Ele fala: eu vou poupar. Mas e se tiver apenas um? Também. Então, essa uma pessoa que você alcançar importa. E você vai alcançar essa uma pessoa à medida que você viver o teu propósito. É isso mesmo. Para a gente conseguir, né, ao fazer isso, né, tem que estar alinhado. Porque quando a gente começa a andar, né, no nosso propósito, é incrível. A gente está no momento certo, no lugar certo, na hora certa, né? Tudo coopera, né, quando você está alinhado. Chega um momento que parece que a gente passa provação, que a gente chama da resistência, né? A nossa Sim, mentora ensinou para a gente que é a resistência, mas eu vejo que isso é um teste. Por quê? A Jaque falou de terreno, a Jaque falou de terra, a terra certa para a semente certa. Então a gente passa por esses testes, é como se a nossa terra fosse revolvida ali para vir outra semente brotar. Então, assim, toda terra precisa daqui ser mexida, adubada, preparada, e aí ela sai do lugar, ela deixa de ter, né, aquela formação inicial, então ela é transformada em outra terra para que entre uma semente ali e frutifique, né? E na matemática de Deus, uma semente dá origem a um pé, a uma árvore, né? E essa árvore dá quantos frutos, gente? Alimenta sempre. quantas pessoas? É emocionante, né? Falar disso chega a ser gostoso, dá vontade de falar isso a noite toda, né? Quando a gente está alinhado no propósito de Deus na nossa vida, a gente não vê hora, a gente não vê lugar, não tem cansaço. E se vier o cansaço, a Bíblia ainda diz assim: ele renova as nossas forças, né? Ele renova. Então, assim, é muito gostoso, né? A gente tomar posse da nossa identidade e viver nosso propósito em Deus. Só que isso só é possível quando a gente trata, né, o nosso sistema, nosso emocional, quando o nosso espiritual está em conexão com o Senhor e quando o nosso emocional ali está tratado, iluminado realmente. Porque na escuridão é impossível, né? De ter trabalho, de ter fruto, de algo florescer ali no meio da escuridão. É por isso que a gente fala da lanterna, né? Trazer a luz, né, para as pessoas conseguirem trabalhar isso, o mapa, né, para a pessoa conseguir sair aí desse círculo vicioso que se repete. As pessoas vão vivendo no automático, repetindo, né, padrões, repetindo aí instâncias da vida, né, fases da vida, e nem sabe por quê. Acha que é assim mesmo. Só fala que minha vida não dá certo, mas não sabe por que não está dando. Né? Fala que meu casamento não dá certo, não sabe por que não está dando. Minha vida financeira está ruim, não sabe por que está ruim. E pior, acha que é isso mesmo. Acha que é dessa forma mesmo. Né? E a gente vai ouvindo, no nosso caso, né? Quando a pessoa já resolveu alguma área, né? Ah, mas você tem emprego público. Ah, mas você é isso, mas você é aquilo. Por que que não está satisfeito, né? Então, assim, quando você tem claro o teu propósito, o que você tem que fazer, até essa satisfação te invade. Né? Realmente fantástico, é algo realmente sobrenatural, né? Só o nosso Deus mesmo para nos dar, né? Essa incumbência, né? Aqui na Terra, é muito bom. E é isso, né, amigo? Acho que já tá bom, É, né? Já daqui a já pouco foi. sabe o que pra gente. Agora, meninas, eu quero agradecer a vocês, Vitor, também. Agradecer a presença de vocês, né, por estarem aqui. E tenham certeza que vocês podem viver o propósito da vida de vocês, né? Que vocês podem, sim, né, viver tudo que Deus sonhou para você. Mas para isso é preciso que você se abra, né? Então, abra-se para o novo, abra-se para esta oportunidade que você está tendo no dia de hoje. Porque se essa palavra que a gente trouxe hoje aqui chegou até você, saiba que com certeza ela tem um objetivo. Ela não é em vão. Né? Então, da mesma forma que nós também conseguimos tomar posse da nossa identidade, reconhecer o propósito da nossa vida, que você também possa
fazer, né, trilhar esse mesmo caminho. Muito obrigada É. pela presença de vocês. Então, eu vou sair aqui e a Paty encerra com vocês a live de hoje, tá bom? Muito obrigada. E quarta-feira a gente está aqui de novo. E se foi, né, de alguma forma, essa aula de hoje, né, se de alguma forma tocou teu coração, se teve algo que te chamou a atenção aqui, né, algo que fez com que você permanecesse aqui com nós duas, eu peço que você compartilhe com a pessoa que você ama, que você perceba que você percebe que vai fazer diferença na vida dela. Então, muito obrigada. Um beijo grande, seja bem-vinda, Adriana. Então, um beijo grande, boa noite, gente. Fique com Deus. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.